O Vinícius Roveda passou por várias dificuldades nos seus primeiros anos como dono de negócio. Então, decidiu que a sua próxima empresa seria não apenas bem-sucedida, mas também levantaria outros empreendedores. Essa empresa se tornou a Conta Azul. O sistema de gestão já economizou 350 mil horas de trabalho de empreendedores e contadores nos seus 10 anos de operação. Apenas em 2021, faturou mais de 100 milhões de reais. O Vinícius é o nosso convidado de hoje. O cofundador da Conta Azul vai falar sobre a sua trajetória e sobre a trajetória da sua startup. Vinícius, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mariana, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar hoje com você e com toda a audiência. Legal, Vinícius. Aqui no Do Zero ao Topo a gente gosta de começar bem do começo mesmo, muito antes de você ter criado a Conta Azul. Então, conta pra gente em que cidade você nasceu, em que cidade você cresceu, qual que era a profissão dos seus pais e como é que foi a sua infância e a sua adolescência. Eu nasci numa cidade muito pequena, no interior do Rio Grande do Sul, chamada Soledade. Então, me criei lá, minha infância toda. Meu pai era bancário, minha mãe ela é formada em artes plásticas, então ela tinha o ateliê dela e dava aula, lecionava na escola que era próxima da minha casa. E eu tenho mais dois irmãos, uma irmã, caçula, um irmão do meio, sou mais velho. E foi esse o começo da minha história. E eu tava lendo uma história de que nas suas férias escolares você ajudava na loja de brinquedos da sua avó, né? A minha avó foi uma grande inspiração, porque ela talvez ali foi primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo. E minha avó sempre... Eles tiveram uma história de se mover da área rural, né, fazenda, para a cidade, e aquela história bem comum de antigamente. E a minha avó resolveu empreender, sempre com um espírito muito empreendedor. Começou com uma loja pequenininha de materiais de escritório, e depois essa loja se tornou talvez a maior loja da cidade na época. Então eu pude acompanhar toda essa história dela, e me chamava muito a atenção quando eu ia trabalhar durante as minhas férias, pegava a bicicleta, ia até a loja dela, trabalhava lá. E aquilo me chamava a atenção porque eu gostava daquele ambiente, né? De estar lá no meio, de ver o brilho no olho dela, ao falar com os clientes, ao cuidar dos processos, né? Dos produtos. Então aquilo sempre me chamou a atenção, era um ambiente que eu gostava de ficar. E eu lembro que uma cena que nunca mais eu esqueci foi quando o meu avô teve um problema de saúde, e aí ela pediu para mim cuidar do caixa da empresa. Então eu ficava lá recebendo dinheiro, fazendo as contas, dando troco. Então esse foi um pouco do primeiro contato aí com o empreendedorismo. Minha avó foi uma grande inspiração para mim também. E tem alguma lição que você aprendeu nesse período na loja da sua avó que você leva, seja para sua vida ou para os negócios? Tem sim, eu pude acompanhar a história dela e tudo como movia, né? Não era só ela, né? A loja basicamente era uma empresa familiar, então muitas pessoas dependiam daquilo que ela fazia. E como toda empresa familiar, ela passou por um processo de transição. Meus tios começaram a também apoiar. E aí eu acompanhei também uma fase difícil, uma fase onde basicamente hoje, olhando e tendo um pouco mais de consciência, algumas decisões foram tomadas de maneira equivocada, que levaram à necessidade de fechar o negócio, né? Então, acompanhei minha avó, inclusive, pós-fechamento do negócio, né, que não deu certo mais, até o final da vida dela, praticamente pagando todas as dívidas que restaram e acabando a vida tranquila, né? Então, acho que ela sempre cumpriu com todas as obrigações. Essa foi uma outra lição também. E quando você era criança, adolescente, que profissão que você queria ter? Você queria ser empreendedor, olhando para sua avó, ou essa experiência te assustou na época? Não, eu basicamente eu não tive... Eu gostava disso, mas assim, eu nunca declarei que eu queria empreender, eu não tinha essa vontade quando era pequeno. E eu fui despertar esse interesse depois de eu ter... Com 17 anos, eu saí da casa dos meus pais, no Rio Grande do Sul, e me mudei para Joinville, em Santa Catarina, para fazer ciências da computação. Engraçado porque eu não queria fazer ciência da computação no início. Os primeiros vestibulares que eu prestei eram para odontologia. E aí eu sempre fui desde pequeno, muito incentivado pelo meu pai, por ter computador em casa. Então ele comprou o computador, trazia os computadores mais antigos lá do banco. Eu gostava de ficar mexendo com isso.
E aí, uma certa vez, um amigo falou, cara, você fica o tempo inteiro mexendo com o computador, cara, o que você quer fazer odontologia? Não tem nada a ver contigo. Falei, pô, é verdade, né? Realmente eu tava indo muito na onda de amigos ali, talvez induzido por alguma experiência próxima. Até eu lembro de alguns amigos do meu pai que eram dentistas, eu gostava, olhava para aquilo, achava legal, mas na verdade não era o que eu queria. Então, eu resolvi fazer ciência da computação e isso me trouxe até Joinville. Com 17 anos, eu saí de casa, vim morar sozinho, e aí, fazendo ciência da computação, tive contato com empresas de tecnologia, e aí entrei um pouco para esse mundo. E eu estava lendo que então você cursou ciências da computação, virou engenheiro de software, e enquanto você trabalhava, você também decidiu desenvolver o seu próprio negócio de software, né? Por que você decidiu abrir um negócio enquanto você estava trabalhando? Foi uma história que a minha vinda para Joinville, então eu precisava logo ter que trabalhar para conseguir me sustentar aqui na cidade de Joinville. E eu trabalhei em algumas empresas de tecnologia. Eu sempre trabalhei em empresas menores, tinha contato próximo dos donos da empresa, então eu gostava de entender como é que as coisas funcionavam. E a última empresa que eu trabalhei, eu senti que eu tinha que aprender um pouco mais sobre negócios. Eu comecei minha carreira programando, tive a oportunidade de montar times de tecnologia. E aí eu senti a necessidade de aprender um pouco mais sobre negócios, gestão, liderança. E resolvi fazer um MBA, né? Resolvi fazer um MBA porque eu olhei o que os diretores, né, da empresa faziam, olhei o MBA e vou fazer também. E eu lembro que eu tinha recém me formado, então estava ganhando muito pouco. E a empresa não me ajudou a fazer o MBA. Eu tinha que pagar, arcar com todo o custo, e era caro, sozinho, né? Então, eu lembro que eu cheguei em casa e falei pro meu pai, pô, eu vou fazer um MBA agora. Aí ele falou, cara, mas pô, tu recém se formou, né? Então, primeiro cuida da tua carreira, né? Cuida das finanças e tal. Eu falei, não, eu quero fazer porque eu preciso aprender algumas coisas que eu não tô entendendo ainda. E então decidi fazer o MBA e depois de 2 anos ali, 1 ano e pouco fazendo o MBA, eu entendi que muita coisa do que eu acreditava numa empresa de tecnologia era ligada à cultura, era ligado a coisas que eu não conseguiria mudar dentro de uma outra organização. Então eu queria fazer, eu acreditava no modelo de trabalho, eu acreditava em as coisas sendo feitas de uma maneira um pouco diferente. Então essa foi a grande motivação que me levou cara, acho que eu tenho que fazer do meu jeito, tenho que pensar em dar meus próprios passos agora. E aí eu deixei meu emprego e fui em busca do sonho, né, que não foi muito difícil conectar com o empreendedorismo, lembrar da minha avó, lembrar que existe um monte de empreendedores no Brasil, e tentar ajudar a resolver um problema muito sério para a economia. E acho que mais ou menos nessa mesma época você conheceu o José Carlos e o João, que depois seriam seus sócios na Conta Azul. Ia te perguntar como é que vocês se conheceram e como é que você percebeu que eles eram os sócios certos. O Sardanha, meu sócio, foi a primeira pessoa que eu tive contato quando eu resolvi montar o que virou Conta Azul, né? Porque, na prática, assim, o que eu entendi foi que existia uma oportunidade, existia algo que era um problema real, e aquilo me motivou muito em ir atrás. Inclusive, quando eu falei com pessoas da indústria de RP, basicamente o feedback que eu recebi foi, cara, esquece isso, é um oceano vermelho, não tem espaço. Eu falei, não, mas tem muito empreendedor, muito dono de pequeno negócio que não tem acesso hoje a algo que ajude ele a ter mais tempo, mais organização. E eu falei, cara, tem um problema real e o mercado é muito grande. O Brasil é gigante, um dos maiores mercados hoje do mundo. E aí eu cheguei pro Sardanha e falei, cara, eu tô com essa ideia aqui, eu acho que a gente tem um espaço, tem uma oportunidade. A gente sempre trabalhou juntos, né? Desde o estágio lá, o primeiro estágio que eu fiz, a gente trabalhou juntos. E ele falou, cara, eu tô agora no outro momento. Ele tava mudando para Curitiba na época, né? Tinha acabado de aceitar um desafio novo profissional. Mas ele topou, falou, cara, vamos lá, deixou à noite, né? A gente tô numa cidade nova, não tem muito o que fazer. Ele tava com uma filhinha pequenininha também. Mas ele falou, cara, eu vou tentar te ajudar. E aí, nisso, a gente começou a trabalhar à noite. Eu tava ainda nessa empresa, tava nos últimos meses ali ainda. E a gente começou trabalhando à noite, né? Trabalhando de madrugada. Quando o produto ganhou um pouco de forma, eu ia visitar cliente, tentar vender, tentar implantar. E assim que tudo começou. E o João você conheceu como? O João, obviamente, vem depois de um
um primeiro aprendizado, obviamente essa ideia, né, de eu deixar o meu emprego em busca desse sonho com o Sardanha em Curitiba. Acabou que as vendas não aconteceram conforme esperado, acabou que meu dinheiro acabou, minhas economias foram para o espaço, e aí eu decidi, junto com o Sardanha, a entrar como sócio em um outro negócio, que também tinham dois amigos, uma situação muito parecida, e nós montamos uma outra empresa de tecnologia. Essa empresa deu certo, ela acabou escalando, e uma das pessoas que a gente convidou para virar sócio também dessa outra empresa foi o João Zaratini. Então, eu já tinha trabalhado com o João, a gente já se conhecia há um bom tempo, eu tinha contratado ele para o primeiro estágio que ele fez. Então, a gente tinha uma boa amizade, se conhecia, já tinha trabalhado juntos. E dentro dessa empresa, a gente prestava serviços de desenvolvimento de software, uma empresa que basicamente atendia empresas que faziam produtos como a Conta Azul tem hoje, né? E não precisavam de braço de tecnologia. Então, a gente criava soluções em nuvem, criava soluções que tinham era um produto que podia ser escalável. E então a gente aprendeu muita coisa bacana durante esse processo. E aquele projeto, né, aquela ideia que virou Conta Azul, ainda estava martelando. Apesar de não ter dado certo, olhava para o mercado, ainda existia a oportunidade ali, ninguém estava atacando ela. E a gente tentou por outras 2 vezes fazer o negócio funcionar. Acabou que também a gente não acertou o modelo de negócio, distribuição, e não funcionou, não escalou conforme esperado. E nesse meio tempo, o João, como sócio dessa outra empresa, começou a ajudar. E uma das coisas que a gente começou a trabalhar foi tratar 2 coisas importantes que a gente aprendeu. A primeira delas era que naquela época, em 2011, isso já era 2011, quando a gente começou a ter ideia de Conta Azul, foi em 2007, a gente não tinha todo o conhecimento necessário para acertar o modelo de negócio. Então, precisava resolver algumas questões importantes que estavam relacionadas a ter que reinterpretar a indústria de RP, fazer algo que fosse muito simples, de empreendedores, donos de negócio, que não tem uma infraestrutura, não tem muito tempo, conseguir, em poucos minutos, perceber o valor do produto, ter automatização de rotinas burocráticas, ter o controle do negócio, ter informações para tomar decisão. Então, a gente tinha que desenhar o produto de um ângulo muito diferente e criar um modelo de negócio em torno disso, que até então era pouco difundido no mundo, principalmente aqui no Brasil. Hoje, o software as a service, o modelo de negócio recorrente, é algo que já é bem comentado e tem muitas empresas que aplicam. Mas na época não existia. Então, a gente entendeu que para resolver isso, a gente precisava aprender com quem já estava fazendo e precisava sair do país. E o lugar era o Vale do Silício na época. Então, e a gente vai chegar nesse momento da aceleração na 500 Startups. Exato. E isso o João, né, entrou como um grande apoio. Na época, ele estava muito envolvido com essas iniciativas mais de inovação que a gente tinha, projetos. E foi ali que o João acabou entrando para o projeto, era um projeto na época, e depois virou sócio também, fundador da Conta Azul. E aí eu ia voltar um pouco. Como você falou, vocês tiveram a ideia para a Conta Azul lá em 2007, mas o negócio realmente só começou em 2011. E justamente nesse período vocês tinham aquela outra empresa de desenvolvimento de software que chamava Informante. E o negócio justamente durou entre 2007 e 2011. Ia te perguntar o que aconteceu nesse período, por que vocês decidiram fechar a empresa em 2011 e aí focar só na Conta Azul? A Informante não fechou, ela continuou, né, com os meus outros sócios. Então, Conta Azul, basicamente, o que aconteceu foi um spin-off. Nós decidimos que era necessário, né, focar 100%, né, no negócio, e que não tinha como a gente manter os 2 negócios conectados, porque eram modelos muito diferentes, ritmos muito diferentes. Então, até mesmo para a gente conseguir tratar um outro aspecto, que era, além do conhecimento, a gente precisava de muito investimento, porque basicamente o modelo de negócio, ele precisava resolver uma equação muito difícil, que é criar um modelo onde você oferece um preço muito baixo para conseguir que esse pequeno empreendedor, né, tenha uma mensalidade, tenha um valor que cabe no bolso dele. Então, a gente precisava fazer captação de investimentos, de venture capital, e para isso precisava ter uma estrutura societária também melhor definida, né? Então, a decisão de spin-off teve esses 2 ângulos. Eram negócios muito diferentes
E Conta Azul era uma empresa que precisava captar investimento para funcionar, para conseguir criar um produto de qualidade, criar uma capacidade de escala para ir lá na frente ter o retorno. E eu estava lendo que nesse período de 2007 a 2011 você chegou até a voltar a morar com seus pais, né? Sim, foi uma época difícil, né? Como eu falei, todas as planilhas, todos os planos, né? A única realidade é que eles não acontecem conforme planejado ali, né? E foi na prática, né? Eu tinha uma economia que eu fiz durante o tempo que eu estava trabalhando. Imaginei que aquela economia ia ser o suficiente, não foi. Né? E obviamente me fez voltar para casa dos meus pais, né? Tinha essa possibilidade. Eles na época também mudaram para Joinville, então foi fácil, né? Eu pude voltar, fácil entre aspas, nunca é fácil, né? Você voltar a morar na casa dos pais, é uma situação bem difícil. Mas foi importante, né? O apoio da família, o apoio de poder contar numa hora difícil, né? Também de ter um lugar para morar, né? Alguma coisa que eu conseguisse ter mais tempo para pensar em outra alternativa, né? Então, basicamente, essa foi a primeira lição aprendida. Realmente, tudo que a gente planeja tem que ter um preparo muito grande. Assim, empreender é uma gangorra emocional, né? Você tem que estar preparado para muita porrada, muita coisa que não vai dar certo, né? Então, foi muito aprendizado que trouxe muita persistência, né? Trouxe uma casca que você vai criando e que depois os problemas além do tempo, apesar de serem difíceis, né? Você vai encarando com mais naturalidade. E aí, eu justamente perguntar como é que você se sentia nessa situação, assim, se te bateu alguma insegurança de, putz, devia ter ficado no meu emprego ou não, mesmo com essas dificuldades, você decidiu seguir? Então, eu não me recordo de ter vontade de voltar para o meu emprego, né, sendo honesto. Eu sempre fui muito otimista, sempre gostei muito de ver o lado meio copo cheio, e eu acredito que para o empreendedor, para o fundador, para o CEO, é uma coisa importante isso, né? Porque na prática você precisa olhar para o que tem lá na frente, né? E ver que existe uma oportunidade e persistir, né? Então, eu acredito que isso é uma característica que eu tenho. Então, na época, todo o aprendizado que tinha era uma nova esperança. Ó, cara, acho que a gente achou uma nova forma aqui de fazer funcionar. Então, eu sempre continuei muito otimista. A Informan, uma empresa que também, depois disso, nós acabando não dando certo inicialmente, Conta Azul, a gente acabou tendo bastante sucesso, conseguindo montar um time muito bom. Então, foi uma sequência também de coisas dando certo, né, ao mesmo tempo. Mas aquele sonho continuava aceso, né? Aquela oportunidade continuava ali. E eu sempre fui muito motivado, sempre gostei muito de empreendedorismo. Então, poder ajudar pequenas empresas era uma coisa que me fascinava muito, né? Eu falei, pô, a gente tem que fazer isso dar certo em algum momento. E acabou que entre 2007 e 2011, depois de também umas outras 2 tentativas, acabou que teve esse capítulo, né, da ida pro Vale do Silício, que foi um divisor de águas pra gente. Quais erros que você acha que cometeu nessas primeiras tentativas da Conta Azul que você não cometeu em 2011 e por isso que o negócio acabou dando certo? Eu acredito que é uma equação, na época, era uma equação muito difícil que a gente precisava resolver. Primeiro, é uma empresa que a gente estava utilizando os nossos próprios recursos, então tinha uma capacidade de investimento baixo e tinha que resolver uma equação de criar um RP totalmente diferente daquilo que já existia. Um RP que tivesse a possibilidade de qualquer empreendedor, em poucos minutos, sem necessidade de treinamento, implantação, começar a utilizar. Então, o grande desafio foi nesse aspecto. Então, como que a gente constrói esse produto? Design, user experience, na época eram conceitos que não existiam praticamente, né, aqui no Brasil. Então, a gente teve que trazer gente de outros mercados, né, que faziam design de outros produtos para reinterpretar a forma que o RP deveria funcionar. Então, esse foi um grande desafio. Obviamente, não foi fácil vencer isso. E em cima disso, construir um modelo de negócio, que era um modelo de negócio de receita recorrente, com uma assinatura com custo muito baixo. Porque a outra característica desse mercado que a gente precisava resolver era como hoje oferecer um RP a R$150 por mês, R$100 por mês. Hoje é o preço de 2 pizzas de 4 queijos que você acaba comprando no mês, né? Então ainda é um preço muito acessível, né?
Então, resolver essa equação foi muito difícil. Então, a gente teve, nos primeiros anos, muito desafio de como construir o produto, como criar algo muito simples, como criar esse modelo de negócio, como que você automatiza muito do processo, né, de chegar até o cliente, de vender, de atender o cliente com qualidade. Então, isso tudo foi um grande desafio. Até acertar o produto, até acertar o mercado, o tipo de cliente que a gente deveria começar, foi um grande desafio e a maior parte das falhas foi em torno disso. E como você falou, a Conta Azul de fato começou em 2011 e nesse mesmo ano vocês aplicaram para a aceleração da 500 Startups, que é uma aceleradora do Vale do Silício. Como é que foi essa seleção e por que você decidiu se inscrever quando o negócio ainda estava, que nem você falou, tentando encontrar o produto, o mercado? Por que você decidiu, tá na hora de aplicar para uma aceleradora do Vale do Silício? Então, na época, o conceito de aceleradora era uma coisa também que a gente nem sabia o que era direito. É uma coisa que hoje já é bem comum, né? Você vê algumas já aqui no Brasil, mas na época a 500 era uma das primeiras dos Estados Unidos, né? E nós ficamos sabendo, né, principalmente o João, que estava à frente de tentar ajudar a resolver essa questão de como que a gente consegue mais conhecimento e como que a gente conseguiria trazer investimento suficiente para fazer esse negócio funcionar. Foi em busca disso que a gente acabou conhecendo a 500. Eles tinham, na época, um evento onde eles traziam empreendedores do mundo inteiro, chamado Geeks on the Plan, que eles vinham para outros países, e naquela época eles vinham para o Brasil, vinham para São Paulo, e a gente foi até esse evento, conheceu lá a turma deles, e na prática eles avisaram, a gente vai fazer um processo de seleção, onde a gente vai escolher algumas empresas fora dos Estados Unidos para participar de um processo de aceleração lá, que também inclui investimento. E obviamente cheia de ideias legais, né, e vários empreendedores que a gente já conhecia em São Paulo, porque a gente estava vindo muito para São Paulo, em busca de conhecimento, em busca de troca, né, não era uma comunidade hoje tão forte como que a gente tem hoje, né. Na época, a gente tinha que sair de Santa Catarina e vir para São Paulo, e a gente via muito empreendedor super capacitado, com ideias muito bacanas, e acabou que, dentro de todas as empresas analisadas, a gente foi a empresa escolhida. Então, foi uma surpresa, porque a gente recebeu primeiro um e-mail em inglês com contrato em inglês. Contrato em português já é difícil de entender, né? Então, depois de um tempo pensando, traduzindo aquilo, a gente falou, cara, a gente foi aprovado, e aqui tem já um term sheet dizendo já que uma proposta de investimento. E essa foi uma surpresa muito positiva, assim, a gente não esperava, porque até o nosso negócio, de certa forma, era RP, uma coisa que, no ponto de vista da maior parte das pessoas que a gente conversava, era uma coisa que não era tão legal assim, né? Mas era um mercado muito grande, né? E o que a 500 entendeu foi que, nossa, esses caras conhecem bastante, já tiveram uma série de experiências tentando entender, resolver o problema, conhece de tecnologia, conhece do mercado, é um mercado gigante. Então, essa combinação determinou a decisão deles de escolher o nosso time na época. Então, o Sardanha, o João e eu tínhamos que rapidamente arrumar as coisas e mudar para o Vale do Silício. Na época também eu tinha a minha filhinha, a Luísa, estava com 3 meses. Então, foi uma decisão, em vários aspectos, muito difícil, né? De primeiro abrir mão de uma empresa, que era a Informan, que estava dando certo. E isso, de certa forma, eu já estava no parte pessoal, também tive minha filha, então tinha alguns cuidados a mais, algumas preocupações que antes de ter filho você não tem. E tomar a decisão de abrir mão de tudo isso, ir em busca de um sonho, começar de novo, foi uma decisão muito difícil, né? E essa decisão também foi por parte do Sardanha, que ele estava com uma filha também muito pequenininha, e a Maria. Então, essas decisões que a gente vai tomando, né, a gente não sabe a consequência, né? Então, você tem que estar com um sonho muito grande, tem que estar em busca de algo e seguir em frente, porque esse foi um grande divisor de águas pra gente. Ir para 500, passar 4 meses lá, aprendendo muito. Esses 4 meses valeram muito mais do que os 4 anos anteriores, né? Então, por isso que eu acredito muito que quando você não basta ter tempo, né? Você precisa saber o que fazer, né? Quando você sabe e tem conhecimento, você sabe o que precisa fazer mais,
né? Então lá a gente aprendeu o que realmente era importante para a gente fazer mais, fazer com mais intensidade. A gente conseguiu um primeiro investimento, que foi $50 mil, da 500, que foi fundamental para a gente começar a colocar um outro ritmo, né? Melhorar, mudar muito o produto. Os Estados Unidos na época era muito avançado em design, era muito avançado em distribuição em larga escala. Então eram os dois elementos que a gente mais precisava, né? Como que a gente simplificava o produto ao ponto de ter algo muito self-service, algo muito com baixo custo de venda e distribuição, né? E outro aspecto é como que eu chego num mercado tão grande como o nosso, B2B ainda, de uma maneira que tenha um baixo custo, né? Então essas equações a gente conseguiu resolver, né? Conversando com muitos empreendedores lá que montaram modelos de negócio parecido. Então isso acelerou bastante, né? E a gente entrou num ritmo de testar muitas coisas com os clientes aqui, e que acabou no ano de 2012 ali começando a escala. E justamente perguntar como é que você equilibrava o papel de empreendedor com o papel de pai, né? Como você falou, nesses 4 meses você aprendeu muito como empreendedor e ao mesmo tempo você tinha sua filha aqui no Brasil, né? Como é que você se sentia nesses 4 meses tentando equilibrar esses dois papéis? Eu acho que a questão era não pensar muito, porque se você pensa muito, acaba vendo que é um trade-off muito caro, né? Então ficar longe da família, longe da minha primeira filha, né? E não foi só durante esses 4 meses, né? Porque depois, quando a gente voltou para o Brasil, em fevereiro de 2012, foi mais um ano, basicamente, onde eu morava em Joinville. Minha esposa acabou voltando para a cidade natal dela, junto com a família dela, que é Jaraguá, era próximo, mas eu acabava ficando a semana toda longe delas, né? Então foi um período muito difícil, assim, é um trade-off que você olha e precisa ter um apoio, né? Minha esposa, me apoiou muito, porque na prática eu tive que me dedicar muito à empresa, né? Ao negócio, e você tem que ter ao seu lado alguém que vai apoiar, né? Porque esse apoio, sem ele, é impossível, né? Você seguir em frente. Então foi uma decisão muito difícil eu ir para os Estados Unidos, ficar longe da família, mas hoje valeu muito a pena, né? Eu falo para a própria Luísa, hoje já tem 10 anos, ela tem a idade da Conta Azul praticamente, que muito dessas decisões levou a gente estar onde a gente está hoje, né? Ter a vida que a gente tem hoje, ter a possibilidade de ter uma empresa que ajuda muitos outros empreendedores, né? Então hoje ela já entende um pouco isso. E essa história ficou bacana, uma história que ela pode contar, uma história que ela pode se inspirar também. E então, depois da aceleração, vocês tinham conhecimento, tinham esses primeiros $50 mil para fazer o negócio deslanchar, né? Ia perguntar para quem nunca ouviu falar num ERP, num sistema de gestão, se você puder explicar hoje como é que funciona a Conta Azul. Então, assim, a Conta Azul, a gente fala que a nossa crença, a gente acredita muito no empreendedorismo, acredita nas micro e pequenas empresas, principalmente, porque ela gira muita coisa aqui no Brasil. A maior parte dos empregos hoje, carteira assinada, são micro e pequenas empresas, né? Então, na prática, o que a gente fala que tem como missão aqui é aumentar a performance desse segmento, né? Fazer com que essas empresas automatizem as rotinas burocráticas, fazer com que elas tenham informações para poder tomar decisão e tenham ao seu lado especialistas também para poder ajudar. A gente sabe que a cultura de gestão no Brasil não é alta e também nem todo empreendedor precisa ser o melhor administrador, o melhor gerente financeiro. Então precisa ter ao seu lado alguém que possa ajudar, né? E a gente acredita muito no contador fazendo esse papel. Então a Conta Azul acredita que cumprindo essa missão, aumentando a performance desse segmento, a gente consegue transformar o Brasil através do empreendedorismo. Esse é o grande propósito que a gente tem, a razão da gente existir. E o principal produto, né, o que a gente teve que construir, foi algo que a gente entendeu que é um grande problema que essas empresas enfrentam, né? Se for ver, é um mercado muito grande, um segmento que tem mais de 5 milhões de empresas, mas tem uma alta taxa de mortalidade. E tem coisas, obviamente, que você não tem como controlar, né? Concorrência, mercado, timing, outras coisas, mas a maior parte das causas de mortalidade são ligadas a problemas de administração, gestão financeira. E isso é endereçável, isso tem como resolver. Então, o que a gente construiu foi um RP, uma plataforma de gestão financeira, que basicamente hoje dá para dizer que qualquer empreendedor, micro, pequena, média empresa, consegue em poucos minutos, sem necessidade de treinamento, sem necessidade de implantação,
poder ter automação de rotinas importantes, né? Mas é uma burocracia que realmente rodar um negócio precisa ser cumprida, né? E isso envolve toda a gestão de vendas, a emissão das obrigações, né? Notas fiscais, diferentes tipos de obrigações que as empresas têm que prestar para o governo, fazer a gestão financeira, a conciliação bancária, hoje integrada com os bancos, né? O extrato vem em tempo real, categoriza tudo todos os lançamentos. E basicamente, além do RP, a gente entendeu que o contador era uma peça-chave também, né? Porque não era só a ferramenta, não era só facilitar o acesso, né, desses empreendedores a um RP, mas a gente entendeu que o papel do contador era um papel diferente do que a gente conhece até então. Entendemos que o contador ele tem um conhecimento muito importante para a sociedade, um conhecimento que não estava sendo aplicado, né? A relação do empreendedor com as empresas tinha muita burocracia, muito papel, muito e-mail, muitas coisas que davam bastante retrabalho e problemas que ligados a, inclusive, prejudicar essas empresas a terem acesso a capital, que é importante também para o negócio funcionar. Então a gente entendeu que transformar o mercado contábil, promover uma grande transformação digital no mercado contábil foi outro aspecto que a gente teve que trabalhar. Então construímos tecnologia para trazer muita produtividade também para o contador, porque todas as informações que o cliente dele precisava mandar, ou por malote, né, que ainda, por incrível que pareça, muita gente usa malote ainda, papel, ou por e-mail, já estavam no RP e poderiam ser enviadas de maneira digital. Então a gente começou também a criar produto para o contador. Hoje, além de micro, pequenas, médias empresas, a gente tem como clientes o mercado contábil, os contadores, os escritórios de contabilidade, e a gente entrega tecnologia para que eles sejam 10 vezes mais produtivos, né? Criem uma relação muito mais digital com os seus clientes e, na prática, usem seu tempo para ser mais consultivo, ser um parceiro estratégico. A gente chama que o contador é o herói das empresas, né? Então, além da tecnologia, a gente move muito trabalho de educação, né? De transformação digital para esse segmento, né? Movemos roadshows, a conferência anual, Conta Azul.com, que virou o principal evento de tecnologia e contabilidade da América Latina. Então, essa é a Conta Azul, né? A gente tem esse propósito e o nosso RP virou o principal desse segmento, né? O que mais hoje é conhecido e a gente tem aí cerca de 100 mil clientes utilizando, mas ainda, eu sempre falo, ainda a gente está no dia zero, porque é um mercado tão grande, a gente tem tantas empresas para ajudar, que apesar de 100 mil clientes ser algo que é bem relevante, ainda mostra que a gente está só no começo. E eu ia perguntar, hoje vocês têm as suas métricas de produtividade, esse número de clientes, mas lá no começo, quais estratégias que vocês usaram para fazer a Conta Azul crescer primeiro entre os empreendedores e depois entre os contadores? Nós começamos, né, inicialmente, o primeiro desafio foi o RP, né, foi equalizar todos aqueles aspectos que eu comentei. Então, para você ter uma noção, praticamente os 3 primeiros anos, nosso processo era basicamente self-service, né, que eu quero dizer, não tinha um time de vendas. A gente basicamente criou uma máquina onde a gente começou a construir conteúdo, educação para o mercado, se relacionar com as empresas e, de certa forma, começou a gerar uma demanda de empreendedores que estavam sofrendo algumas dores, né, de emitir notas, de fazer a gestão do negócio, o controle financeiro. E com essa relação, a gente criou uma experiência de ter um produto muito simples, né? Simples, mas ao mesmo tempo que atendia a necessidade desse público. Então, esse trabalho de ficar lapidando o produto e criando uma experiência que hoje é o grande diferencial que a Conta Azul oferece, foi um dos grandes pontos que a gente teve que vencer. Depois de 3 anos, a gente entendeu que precisava aí sim ter um time de vendas, ter inteligência para poder entender com qual cliente a gente deveria falar, qual cliente teria condições de comprar sozinho, porque esse modelo precisa ser escalável, né? Então, vencer o desafio do RP foi um primeiro grande passo que a Conta Azul deu. E em 2018, principalmente, a gente começou a entender que, além dessa venda direta, dessa relação, né, com o mercado de empreendedores, né, donos de negócio, a gente precisava também trabalhar o contador por essa questão de ter ele nesse papel mais consultivo, mas também por analisar que chegar nas 5 milhões de empresas tem um tempo e tem um custo, mas o contador hoje, principalmente no Brasil,
existem quase 80 mil escritórios de contabilidade. Cada um deles atende 80 clientes, né? Então, dá para dizer que, basicamente, hoje o contador, ele, considerando que o MEI, que é o pequenininho, o microempreendedor individual, não precisa de contador, e as médias empresas, na maior parte, também não precisam, né? A micro e pequena, e talvez o primeiro quartil das médias empresas, são as empresas que utilizam esses escritórios de contabilidade. Então, essas 5, 6 milhões de empresas atendidas por escritórios de contabilidade no Brasil é o nosso público-alvo, né? E é mais fácil você se relacionar com 70 mil, 80 mil escritórios de contabilidade do que com 5 milhões de empresas diretamente. Então, por essa razão, a gente entendeu que precisava mudar essa relação do contador com o seu cliente, né? Ajudar o contador a ser esse cara mais consultivo e, em troca disso, a gente teria ele nos ajudando a chegar nesse mercado. Então, a gente entendeu que existia um alinhamento de propósito com o mercado contábil, que o propósito do contador também era transformar o Brasil por meio do empreendedorismo, aumentando a performance dos seus clientes, das empresas, né? Então, criar essa relação muito mais digital foi o nosso segundo passo. E foi um grande desafio, está sendo um grande desafio ainda, né? Porque é um mercado que trabalha há muito tempo da mesma forma, né? Não usa a tecnologia em nuvem, né? Então, isso tudo foi um grande desafio no início. Continua sendo, mas hoje dá para dizer que nós já temos uma legião, dezenas de milhares já de contadores que estão adotando essa postura. Então, está um processo muito forte e hoje dá para dizer que muitos empreendedores já podem contar com um contador heróico, um contador muito mais estratégico ao seu lado. E a Conta Azul foi crescendo e vocês também foram captando outras rodadas de investimento, além daqueles $50 mil da 500 Startups. Vocês captaram com fundos conhecidos, Monax, Ribbit, Tiger Global. Ia perguntar se puder fazer um histórico de quais rodadas vocês captaram, em quais anos e quanto foram esses aportes? A Conta Azul ela passou por alguns aportes. A gente teve que... o nosso modelo de negócio ele tem essa característica, né, de um ticket baixo e alto volume. Então, foi fundamental a gente ter que passar por algumas captações. Não só pelo dinheiro em si, mas também hoje o relacionamento com Venture Capitals traz muito acesso, né, tanto a pessoas, a conhecimento. Então, para a gente foi fundamental, né, principalmente as primeiras captações, né, quando a Monax entrou, quando a Ribbit, que continua ainda sócios e muito parceiros, a Tiger Global, a própria 500 no início. Então, a Endeavor, eu sou empreendedor Endeavor também, a Endeavor Catalyst, o fundo, investiu também. A gente também tem o BTG como acionista. Então, a gente acabou tendo a sorte de ter ao lado um grupo de investidores que apoia demais, assim, o que a gente está fazendo. Então, a gente passou por essas rodadas que na prática, trouxeram essa capacidade da Conta Azul conseguir escalar, né? Então, e hoje... a gente já roda praticamente aí há quase 2 anos com EBITDA positivo também. Então, significa que não só a empresa escalou, mas encontrou um modelo de negócio bem sustentável, né, que traz um ritmo muito mais sólido, porque é um mercado muito grande que a gente precisa chegar, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma capacidade de trazer o cliente, atender muito bem ele, né, fazer com que esse cliente ele permaneça por muito tempo com você. Então, cuidado do famoso churn, né, que é uma coisa muito importante para quem tem hoje um modelo de negócio recorrente, né, retenção de clientes, né, o lifetime value, e fazer com que esse cliente ele não só seja o cliente certo, esteja no momento certo de utilizar o nosso RP, mas se manter cliente por muito tempo. Então, eu acredito que essa relação, né, com os fundos foi fundamental. E a gente tem muito orgulho hoje de ter eles como sócios e fazer parte do portfólio deles. E você falou que vocês estão com EBITDA positivo há mais ou menos 2 anos, e justamente a gente está em quase 2 anos também de pandemia. E não foi fácil para muitos negócios e vocês vivem de atender negócios, né? Eu lembro que não foi um período fácil para vocês também, né? Se não me engano, vocês tiveram que demitir acho que cerca de 1/3 da equipe nessa época. Ia te perguntar como é que foi esse momento, se você puder explicar em mais detalhes. Como é que vocês passaram pela pandemia? A pandemia foi uma coisa ultra inesperada. Ninguém planejou, não estava inserido em nenhum planejamento estratégico de qualquer empresa, né? Então, com a gente não foi diferente, né? A gente acabou, obviamente, pelo contato que a gente tem
com os fundos e como a pandemia também ficou mais grave, né, mais rápido, aconteceu um pouco antes em outros países, como Estados Unidos. Então a gente já tinha sinais que seria algo difícil, algo inesperado, algo que ninguém sabia o fim, né, e quão grave seria. Então, na prática, a gente se preparou para o pior cenário, né? Entendemos que algo realmente relevante ia acontecer, não sabíamos a profundidade, era como você estar numa estrada com uma neblina, que você não sabe a pista ali na frente, né? O quão íngreme é a curva, né? A descida, a subida. Então, a gente teve que adotar uma certa cautela para se prevenir. E, de certa forma, outra preocupação que a gente teve foi com os nossos clientes, foi com o mercado, né? Porque a gente sabia que quando os decretos começaram a acontecer, muitos estabelecimentos tiveram que fechar as portas e esse foi um período muito difícil, né? Então, na prática, a gente viu que para a Conta Azul como negócio, o que aconteceu é que o impacto foi menor do que em termos do nosso negócio, né? Obviamente, a gente teve todo o impacto de saúde que todos viram, que é muito triste, mas em termos de negócio, a gente viu que o impacto foi menor do que a gente imaginava. Então, comprovou até um pouco da missão que a gente tem. As empresas que estavam utilizando o nosso produto, inclusive, sentiram o benefício dele, de ter informações, né, para decisões rápidas precisaram ser tomadas. E realmente quem não tinha informação organizada, quem não tinha uma ferramenta em nuvem para poder de casa saber o que está acontecendo, acompanhar, tomar decisões, quem não tinha ao lado um contador consultivo, teve muito mais dificuldade, né? Então, a gente hoje, inclusive, fez uma pesquisa recente que mostrou que a grande maior parte dos nossos clientes foi pouco afetado durante a pandemia. Inclusive, contrataram pessoas e têm planos para continuar contratando. Então, isso mostra que, de verdade, o que a gente está fazendo ajuda. Então, o que a gente observou foi que, agora, né, passado 2 anos, inclusive, teve uma aceleração da maturidade do mercado. O empreendedor está mais consciente hoje da necessidade, independente do tempo da empresa, desde o dia zero, a importância de ter um negócio organizado, a importância de automatizar as rotinas burocráticas, né? Hoje, a competitividade está muito maior, né? Então, hoje o empreendedor não tem mais condições de ter o negócio dele sendo controlado pelo internet banking, por planilha, por papel, né? Então, precisa ter algo centralizado, algo que de verdade automatize todas essas rotinas de emissão de notas e controle financeiro, porque se ele não fizer, o concorrente está fazendo, né? O concorrente está tendo mais tempo para pensar, está tendo mais informações para poder tomar melhores decisões. E a mesma coisa com o contador, né? O contador teve uma peça-chave, ele foi uma peça-chave durante a pandemia. Assim como o médico estava para a saúde, o contador estava para a economia. Então, o contador que já tinha adotado soluções em nuvem, que já estava preparado, né, inclusive com nível de produtividade alto, utilizando soluções em nuvem, prestando serviços mais consultivos, esse grupo acabou conseguindo se organizar muito rápido, colocar seus times, né, em casa, porque estava utilizando tecnologia em nuvem, começou a já criar planos proativos, né, de entrar em contato com seus clientes e entender o que estava acontecendo, qual era o plano dos clientes, para ajudar com que eles saíssem bem, né, desse período mais grave. Enquanto os escritórios de contabilidade que não tinham movido para esse passo sofreram muito, né, por não ter condições de operar, não ter condições de controlar o próprio negócio, né, quiçá ajudar o cliente, né. Então, isso tudo, essa experiência que infelizmente a gente passou, o lado positivo é que acelerou muito a maturidade do mercado. Então, hoje a gente está percebendo que tanto o empreendedor quanto o contador estão muito mais conscientes. O empreendedor da gestão, necessidade de ter o negócio organizado, ter mais controle, e o contador para ter essa postura, né, de usar mais tecnologia em nuvem, ter essa postura mais consultiva. E isso tudo se reflete no negócio, né, porque a gente está, 2021 já foi um ano de muito mais crescimento, eficiência com crescimento. 2022 agora a expectativa é muito boa, né, os primeiros meses estão excelentes assim, em termos de resposta de mercado, e porque a gente aproveitou também como negócio, durante o auge ali da indefinição da pandemia, a gente aproveitou para resolver muitos problemas que a gente estava, como antes os ciclos eram de crescimento, a gente tinha que parar para resolver. Então, muito processo foi melhorado, o produto foi evoluído. Então, isso se refletiu em índices de qualidade de atendimento que a Conta Azul nunca atingiu na história, né? Então, nosso NPS é o maior que a gente teve nesses 10 anos. Nosso índice de qualidade, tempo de resposta, de atendimento melhorou muito.
né? E isso é importante para a gente continuar escalando, né? Continuar escalando porque o nosso negócio hoje gira muito, são muitas empresas, né? São milhares de novos clientes todos os meses. E se a gente não tiver a capacidade de atender bem esses clientes, de prestar um bom serviço, de ter um produto que evolui na velocidade correta, a gente não consegue, né? Então, são elementos que a gente pôde também fortalecer durante a pandemia. Então, não só pelo aquecimento do mercado, no sentido de maturidade, a Conta Azul criou uma musculatura, né? Sempre falo que investimento é isso, né? Você tem que... Um momento de crise nem sempre é um momento para se desesperar, mas talvez é um momento de você atacar de uma outra forma, né? Se reforçar, investir mais, e foi isso que a gente fez. A gente reforçou investimentos também ao mesmo tempo que se preparamos para um cenário difícil, né? Também reduzimos o time, e essa é a pior decisão que um empreendedor pode passar. É a coisa mais difícil no mundo, porque montar um time é o maior desafio de empreender, né? Então, você ter que se desfazer de parte do time e se desfazer de pessoas que você não iria demitir, não é problema de performance, é muito difícil. Então, é muito dolorido. Mas, às vezes, são decisões necessárias, né? Pensando que, de certa forma, ficou um grupo muito maior de pessoas na empresa e a gente está pensando na perpetuação do negócio, em ter um mercado para cuidar, né? Então, não só essas decisões difíceis foram tomadas, que foram muito saudáveis para o negócio, está forte hoje, mas também para a gente melhorar processo, melhorar produto, e que hoje nos ajudam, né? 2022 a gente acolhe os frutos disso. Ia justamente perguntar como é que você se sentiu, assim, tendo que tomar a decisão de algumas áreas vão ter que ser cortadas, algumas áreas vão ter que ser reforçadas, e aí parte do pessoal teve que ser demitido. Como é que você se sentiu nessa hora como empreendedor, tendo que lidar com essa situação de demitir algumas pessoas da equipe? A gente já passou por 2 momentos que a gente teve que reduzir time na nossa história. É o pior momento, né, para o empreendedor. É o pior momento para o time de liderança, porque você tem que tomar decisões muito difíceis, né, de talvez fazer com que pessoas queridas, pessoas que estão performando, tenham que deixar a empresa. Mas são decisões que precisam ser tomadas, né? Se for olhar para o ponto de vista racional, pensar para o futuro do negócio, é algo que é difícil. Naquela semana eu lembro que você não dorme, você fica num nível de estresse altíssimo, mas você tem que pensar de maneira racional e obviamente, o papel do CEO é muito ajudar todo o time de liderança a também ter um racional, ter uma paz mental no sentido de tomar as melhores decisões, né? Então, eu sempre falo que é muito ruim, né? Esses momentos são muito ruins, porque você toma uma decisão muito difícil, mas o time se fortalece muito, né? De certa forma, você vai ficar com o melhor dos melhores, né? Se mantém no negócio. Então, e é nessas pessoas que a gente tem que focar, né? De certa forma, a gente tem um compromisso com são famílias que estão ali, muita gente depende daquele trabalho. Então, focar em quem fica é a peça-chave, assim, porque na prática tudo respondeu muito melhor do que a gente imaginava. Não tinha como saber, né? Então, hoje a gente, inclusive, tem um número maior de pessoas do que a gente tinha na época que a gente teve que fazer as demissões, né? Então, mas o negócio, acho que de certa forma, todo empreendedor que eu acabo tendo contato, e muitos, né, tiveram que tomar a mesma decisão na época, também fica esse aprendizado, né? É uma coisa que se aprende muito nesse processo, né? Você entende que de verdade, inclusive, você pode subir para o outro lado a barra do negócio, no sentido de trazer pessoas ainda mais qualificadas, né? Trazer pessoas que vai aumentar a performance do time quando o negócio volta ao normal. Muitos, infelizmente, não voltaram, né? Mas quando o negócio volta, você tem a possibilidade de reforçar ainda mais o time, de trazer uma régua mais alta ainda, no sentido de ter um time mais forte, mais qualificado para cumprir a missão. E você falou desse número de funcionários, aproveitando, ia te perguntar para fazer uma ficha da Conta Azul hoje. Qual que é o tamanho de vocês em termos de número de clientes atendidos, funcionários, faturamento, o que você puder falar para fazer um quadro do negócio. Claro. Então, a Conta Azul, ela hoje é uma empresa que ficou muito bem posicionada, a principal solução de RP para micro, pequena, aquela empresa de pequeno porte, né, e a média empresa. Então, esse é o mercado que a gente está atendendo. A Conta Azul tem cerca de 100 mil clientes utilizando o RP hoje e os produtos ao entorno.
A gente tem mais de 10 mil escritórios de contabilidade dentro do nosso programa de relacionamento. Então, a gente hoje tem um time próximo de 500 pessoas. Então, a Conta Azul é uma empresa que continua escalando. O time ele não está escalando na mesma proporção, significa que a empresa encontrou uma forma de equalizar crescimento com eficiência, ao mesmo tempo qualidade em atender. E na prática é uma coisa que a gente está também se movendo agora, inclusive, não só 100 mil clientes, mas o faturamento hoje, o ano passado já superou 100 milhões de reais. Então é uma empresa que está atingindo um porte super diferente. São outros desafios que a gente tem daqui para frente, eu sempre falo isso para o time, mas a gente está muito bem posicionado nesse mercado, um mercado muito carente, um mercado de 5 milhões de empresas, né? A gente fala que 100 mil clientes é bastante cliente, e atender com qualidade, o compromisso que se tem com esse mercado é muito forte. Estamos falando de gestão financeira, estamos falando de contabilidade, matérias muito sensíveis, mas ao mesmo tempo é um mercado muito grande, né? A gente tem muito trabalho pela frente, é como se tudo estivesse começando ainda. 10 anos se passaram, tem muito orgulho de tudo que aconteceu, mas ainda está só no início, né? Isso que eu falo para a turma. E principalmente falando um pouco do que a gente vê pela frente, tem muito desafio ainda da gente continuar atendendo mais segmentos, melhor ainda, entregando mais experiência para alguns segmentos específicos. A gente acabou de entender também, isso de 2 anos para cá, a necessidade do empreendedor, né, também não só resolver a questão com o contador, ter ao seu lado um contador mais consultivo, e para isso a gente trabalhar a tecnologia, educação no mercado contábil, mas a gente também melhorar a relação dessas empresas com o banco. Então esse foi um outro ponto que a gente também trabalhou, e hoje a gente também, dentro do próprio RP, a visão é que o RP, diferente das pessoas físicas, que usam o Internet Banking, as empresas, o Internet Banking é o próprio RP. Então, o que a gente fez foi colocar o banco dentro do RP. E é isso que a gente está fazendo agora. Então, isso na prática significa o quê? Na prática significa evitar que o nosso cliente faça retrabalho, né, do que fazendo coisas dentro do RP e repetindo essas coisas dentro do banco. Então, uma coisa que a gente observou foi eles já emitiam as vendas, né, notas fiscais, né, por dentro do RP, mas repetiam, né, o cliente, a condição de acordada, né, de recebimento ali com o cliente lá no banco, né, para emitir a cobrança. Então, por que não apertar o mesmo botão, emite a nota, já vai a cobrança também para o cliente, do nosso cliente, ajuda a lembrar esse cliente para não esquecer de pagar. Quando o cliente pagou, já baixa o contas a receber. Então, a gente automatizou o processo de cobrança. No contas a pagar, a gente está entrando agora também com a conta digital. A gente entende que o RP é o lugar que o empreendedor vê tudo que tem para pagar e ele dá um alt tab, vai lá no banco e agenda de novo, né? Cadastra o fornecedor, cadastra o valor a pagar. Então a gente está automatizando também toda essa questão operacional com o banco para que ela possa ser feita dentro do RP, economizando tempo para o cliente e ao mesmo tempo com as informações que a gente tem na plataforma, resolvendo um problema grave que o empreendedor enfrenta, que é a dificuldade de acesso a crédito, né? A dificuldade que ele tem para ter acesso a capital de giro. A gente vê que muito cliente nosso precisa equalizar a compra de materiais até o de insumo para depois construir o produto ou prestar o serviço. E esse ciclo, né, precisa de capital de giro e muitos têm dificuldade, né, de ter acesso ou pagam taxas muito elevadas. E também capital para crescimento. Muito cliente está indo bem, está crescendo, mas não está limitado porque falta acesso a capital para expansão. Então essa relação com o banco também virou uma parte dos problemas que a gente está resolvendo. Não só o RP, não só o contador, e agora também colocando o RP como o Internet Banking das empresas. E como você falou, esse é um mercado gigante, mas também a gente tem visto cada vez mais empresas querendo entrar também nesse segmento de ERP. E com vocês entrando em serviços bancários e de crédito, vocês também ganham novos concorrentes, né? Ia te perguntar como é que vocês lidam com concorrência e como é que uma empresa consegue se diferenciar e como é que vocês fazem na própria Conta Azul. Então, esse mercado, as micro e pequenas empresas, eles têm muitas particularidades, né? Então, uma das coisas que a gente observou desde o início foram as empresas de software, né, de RP, que mais estavam estabelecidas no país, tendo muita dificuldade de atender esse micro, pequeno e até uma parte das médias, né, o primeiro quartil ali. Então, empresas como TOTOS, Lynx,
Eram empresas que estão há muito tempo no mercado, mas eles trabalham acima, né, desse segmento. E a gente entendeu que essas empresas, elas têm um modelo de negócio muito bom, que funciona, mas funciona de um outro jeito que não é o adequado para esse segmento. Então é muito diferente a maneira com que a gente vende, a maneira com que a gente faz o produto, a maneira com que a gente atende o cliente. É um outro volume de clientes, é uma outra dinâmica muito diferente. Então a gente entendeu que às vezes o pessoal entende que o mercado de RP é uma coisa só, mas tem muita diferença, né? Então a TOTUS, a SAP, né, estão atendendo as empresas maiores, a Lynx atende o varejo, agora Stone, né, atende o varejo, mais as grandes redes, né, mas o cara que é pequenininho, ele não tinha uma solução, né? Então é aí que Conta Azul está posicionado, e muito bem posicionado. Então, a gente vê que esse é o mercado que a Conta Azul aprendeu a trabalhar, porque não é só construir o RP, você tem que ter o contador, você tem que ter o banco e equalizar tudo isso, né? E, obviamente, a gente vê que não tem como você ser um banco hoje com conta PJ e não estar conectado a ferramentas de gestão, né? Então, gestão de contas a pagar, gestão de contas a receber. Então, os bancos, obviamente, a gente vê que tem um movimento de também tentar oferecer isso, mas a gente vê que construir um RP é muito difícil, né? Você vê que a gente está há 10 anos fazendo isso, teve bastante sucesso, mas foi muito investimento, foi muito trabalho feito para chegar onde a gente chegou, né? Então, a gente entende que o nosso RP também vai estar conectado com todos os bancos. A gente não quer que o nosso cliente seja obrigado a utilizar um banco específico, até porque hoje no Brasil os bancos, as empresas, né, esse mercado que a gente atende, eles têm, em média, mais de 2 contas bancárias, mais de 2 bancos, né, relacionamento com 2 bancos. Então, já é comum do empreendedor ele ter relacionamento com mais de um banco. Então, eu acredito que, na minha percepção, tendência de mercado, inclusive os bancos, né, com conta PJ, se integrarem com os RPs, né? Porque, de certa forma, é difícil para um banco virar uma empresa de tecnologia de RP, é outro business, mas conectar o banco com o RP pode ser uma coisa que funcione. Então, eu enxergo no futuro as coisas também se integrando cada vez mais, e eu acredito que hoje as empresas de tecnologia, a tendência do RP virar também um distribuidor de serviços financeiros, conectar mais a gestão com o banco, é uma coisa que é um movimento mais fácil, é um movimento que é mais natural, porque na prática você tem já toda a gestão financeira e o quanto a pagar ali, você vai apertar um botão pagar a conta, fazer transferência, fazer as operações que são feitas do banco, porque a gente está pensando em melhorar a experiência para o cliente. Então, o cliente não pode mais dar alt tab e usar 2 plataformas, repetir informações, né, de um lado e de outro. Isso pode gerar erro, pode gerar retrabalho, e a competitividade hoje não permite isso mais, né? Então, isso foi o que a gente fez até agora, né, nos últimos anos. A partir de agora, o mundo é outro, né? Então, em termos de concorrência, a gente vê isso. A Conta Azul muito bem posicionada. Não teve nenhuma empresa que conseguiu equalizar bem isso, criar um produto com características que atenda bem esse segmento de micro e pequenas e o primeiro quartil das médias, equalizar o contador, equalizar o banco. A gente vê que esse é o caminho que a gente está conseguindo conciliar, encontrou uma forma de fazer, e essa talvez seja a razão da Conta Azul continuar seguindo com a mesma missão, com uma visão muito audaciosa, de muito longo prazo. A gente entende que o mercado gigante, a Conta Azul está super bem posicionada, e tem muita coisa para fazer ainda, né? Então a ambição é bem grande. E continuando a falar de futuro da Conta Azul, eu lembro que, se eu não me engano, a última rodada que vocês captaram de investimento foi lá em 2018. Ia te perguntar se vocês querem captar uma nova rodada, como é que vocês veem essa questão de investimentos? Então a Conta Azul ela tá super bem capitalizada, ela está rodando com EBITDA positivo, uhum. E na prática a gente não descarta uma próxima captação. Eu acredito que tem alguns milestones importantes pela frente. A gente está com a empresa super bem preparada, inclusive, para o momento certo, pensar em IPO. Eu sei que o IPO não é um objetivo, nem pode ser, é um novo marco zero para a empresa, para o empreendedor e para todo mundo, né? Então, a gente entende que algumas coisas importantes vão acontecer, né? A gente não descarta uma nova captação. O mercado está muito quente,
a oportunidade das empresas de tecnologia como a Conta Azul, o RP, conectar toda a parte de banking é uma coisa bem relevante, né? Se torna bem atrativa em termos de negócio, porque você cria um negócio de receita recorrente, que é muito preditivo, um GTM muito bem validado, ao modelo de negócio de receita transacional, né? Que essa combinação, quando você tem já a base de clientes ali, a receita transacional do consumo de serviços financeiros, basicamente ela não tem custo de aquisição, né? Então, essa combinação de receita recorrente com receita transacional, ela cria uma tese muito forte. Então, a gente vê que tem muitos investidores que já perceberam isso e que é interessante porque tem um alinhamento de visão com a gente. Então, de certa forma, não está descartado. A gente entende que tem uma grande oportunidade. A gente está com uma visão de muito longo prazo, muita disciplina de execução. Então, esse é o momento que a gente vive. E ainda não tem uma data certa para essa nova rodada ou esse IPO acontecer? Não. E fazendo uma retrospectiva desses 10 anos de Conta Azul, ia te perguntar, na sua opinião, qual que foi o momento mais difícil que você passou na empresa? Se foi logo no começo, se foi durante a pandemia? E como é que você superou esse momento? Eu acredito que os maiores desafios, a todo momento surge um novo, né? Empreender é isso e por mais que a empresa hoje tenha muita gente boa, pessoas muito melhores do que eu, empreendedores, né, que também estão fazendo parte agora do time. A gente começou a fazer algumas aquisições, então teve a Swipe agora, inclusive, que o Vitor, o fundador e todo o time são empreendedores que estão ali, né, construindo coisas junto com a gente. Então, acho que isso facilita bastante, mas mesmo assim tem desafios, né? Todo momento, todo ano, né, tem novos desafios, mas com certeza os desafios lá do início, os desafios que a gente enfrentou lá no começo, sem sombra de dúvida foram os principais, né? Porque você tem que... teve o desafio da gente construir esse RP completamente diferente do que a indústria fazia. Teve o desafio, obviamente, do crescimento, né? De você começar com um produto que era mais self-service, de como construir times de vendas, de atendimento, de escalar tudo isso, né? Com muita inteligência. Então, construir um grande time também é um desafio para o empreendedor, né? Então, de certa forma, você criar uma estrutura de liderança, trazer gente mais sênior. Então, a cada momento, cada nível de maturidade que a gente passou teve seu desafio, mas com certeza os principais foram lá no início, porque eram mais vida ou morte, né? Lá no início pode dar muito certo, pode dar errado mesmo, né? Hoje a Conta Azul já é uma empresa mais sólida, uma empresa que tem já um nível de sustentabilidade muito alto, nível de governança alto, que realmente o risco é menor, né? Mas, obviamente, empreender é uma gangorra emocional e continua sendo para mim. E para um empreendedor que também está nesse começo, nesse vida ou morte, o que você recomenda para ele passar por essa situação? Acho que tem várias coisas. Assim, para mim, o principal você tem que ter realmente uma validação muito forte que você está resolvendo um problema. Se você não criou um problema para ser resolvido, né? Então, quando você tem um problema real, quando você validou que o mercado é grande o suficiente, a dinâmica, você consegue entender que cabe uma empresa do tamanho que você almeja. Às vezes a ambição é muito diferente de empreendedor para empreendedor. Eu acho que execução é tudo, né? Então, por mais que você crie planos, faça projeções, elas não vão acontecer conforme está na planilha, né? Então, a execução é tudo e, para mim, a execução parte de você ter ao seu lado também pessoas muito boas, pessoas que já fizeram aquilo que você está fazendo, né? Porque no início é muito partir do zero, então você não tem tanto tempo para aprender. O empreendedor ele já tem o desafio de ter que aprender tudo muito rápido. Então, eu acho que esse é uma característica que tem que ter em todo empreendedor, né? Você tem que ter uma grande facilidade em aprender as coisas muito rápido, porque, principalmente para o first-timer CEO, né? Que é o CEO que é o meu caso, né? Conta Azul é a maior empresa que eu já liderei, né? Então, você tem que ter uma capacidade de aprender muito rápido. Você tem que criar formas de você ampliar seu conhecimento muito rápido. Mas ter ao lado pessoas que já fizeram aquilo que você está tentando fazer, ter ao lado bons sócios, né, complementares, e sócio não é aquele amigo, né? Sócio, na verdade, é você entender, cara, que competências eu preciso aqui pro negócio.
E para escolher um bom sócio é uma decisão muito difícil, por quê? Porque você precisa entender do desafio, você precisa entender de você mesmo, e autoconhecimento é um grande ponto ao empreender, porque quanto mais você se conhece, mais você sabe o que você não é bom. E isso é muito importante. Porque um maior erro é você acreditar que você é bom em alguma coisa que você não é. E muita gente acaba caindo. Isso faz parte do ser humano, né? Então, o fato de você ter autoconhecimento, entender o que você não é bom, vai te fazer se unir com pessoas que são complementares, né? Que tragam as competências que você não tem e que são necessárias para aquele negócio dar certo. Então, isso elimina grande parte do risco, porque a maior parte dos problemas ou você está com o timing errado, você tem uma ideia boa, mas não acertou o timing, foi muito antes ou muito depois, ou você também não teve as pessoas certas ao seu lado. Tem muito problema societário no início, então eu tenho muito orgulho de ter o João, ter o Sardanha como sócios, porque a gente se completava, né? Tinham competências muito complementares. E você falou de conhecimento, os ouvintes, espectadores gostam muito de saber quais livros que os empreendedores leram e marcaram a trajetória deles. Então, eu ia te perguntar qual que é o seu livro de cabeceira ou os seus livros de cabeceira. Tem alguns, assim, acho que para empreender, para estar preparado para situações difíceis, tem aquele Hard Things About Hard Things, que é um livro super recomendado, você tem que ler. Eu acredito que quando a empresa fica um pouco maior, é um livro recente que inclusive eu dei para algumas pessoas na empresa, Gestão de Alta Performance, o High Output Management, do cara da Intel. É uma coisa que você vê que às vezes tem um plano, uma estratégia muito forte, você tem um plano muito bem feito, mas na prática às vezes a execução não acontece porque tem pessoas que estão executando aquilo, né? Tem gerentes, tem níveis da empresa que precisam estar preparados também. Então é um livro muito bom. Acho que são esses dois os principais. Aí tem um livro que eu gosto muito, que é um pouco de história, né, de um grande empreendedor que pouca gente conhece, que é o Barão de Mauá. Eu recebi de presente de um amigo, e foi um dos melhores livros que eu já li. O Barão de Mauá foi um grande empreendedor brasileiro que pouca gente conhece e pode ser uma fonte de inspiração para quem deseja empreender ou quem está empreendendo. E para fechar, Vinícius, eu queria te perguntar qual conselho que você gostaria de ter recebido lá no começo da sua trajetória, por exemplo, lá em 2007, quando você ainda tentava fazer a conta azul emplacar, né? Qual conselho que você gostaria de ter recebido e que você deixaria para si mesmo e para os empreendedores que estão nos ouvindo ou assistindo? Nossa, eu acredito que a gente teve a oportunidade de 2011, quando a gente estava começando, ter ido para um lugar onde já estava num nível de evolução muito mais alto do que o Brasil estava naquele momento. Então a gente teve a oportunidade de escutar de muitos empreendedores coisas que depois de um tempo fizeram muito sentido, né? Então hoje aqui no Brasil, né, quem está empreendendo, eu acredito que tem que falar, né, sobre o que está fazendo, não tem que ter medo de falar sobre a ideia, tem que estar em contato com outros empreendedores. Isso traz muito atalho, né, de você ter informações, ter experiências que vão te fazer não cometer os erros que outras pessoas já cometeram. E eu acho que o principal ponto é escutar de verdade, né? Então teve muita coisa que eu escutei, mas de verdade, na prática, eu não entendi ou não apliquei, né? Então aconteceu aquele conselho que era para mim não fazer alguma coisa, eu fiz e deu problema mesmo. Então acho que você levar muito a sério assim, os empreendedores que você se relaciona, criar uma rede também de empreendedores outras pessoas, né, executivos de outras empresas, pessoas que fizeram alguma coisa que possa ser relevante àquilo que você está fazendo, e manter contato, escutar, ter esse processo de mentoria é muito importante, porque te faz pensar, te traz atalhos, mas é preciso estar com uma escutativa, né? É preciso entender de verdade o que esse mentor está querendo dizer para realmente tomar uma decisão de faz ou não sentido o que ele está falando. Isso pode ser o divisor de águas, porque às vezes alguém vai te dar um super conselho, mas você talvez não vai executar aquilo e perder uma oportunidade ou cair no problema que você já foi avisado. Ótimo, Vinícius. De novo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Prazer.